Sabe aquelas cenas de The Walking Dead, em que o mundo colapsou? Tudo parece meio seco, abandonado, com pessoas tentando sobreviver a todo custo? Pois é, a diferença é que na crise climática o apocalipse não vem com zumbis, mas ele ainda vem, e com ondas de calor extremo, escassez de água, colheitas perdidas e cidades que não estão preparadas para lidar com isso tudo. E talvez o mais assustador seja isso. Não é ficção. Já está acontecendo. Ao contrário dos filmes e séries, aqui os efeitos não chegam de uma vez só. Eles vêm devagar, silenciosos. Vão minando o solo, esvaziando os rios, aumentando o preço da comida, até que a gente percebe que o mundo que conhecíamos já não existe mais. Apesar do exagero hollywoodiano, essas histórias acertam em uma coisa: a emergência climática é real e urgente, só que não mais em um futuro distópico distante. Ela está aqui, agora, no presente que a gente está vivendo. E essa emergência climática já está afetando diretamente o que a gente come. E o pior, o que e como a gente come também está ajudando a acelerar esse processo. A pergunta agora é: o que a ciência tem proposto sobre a relação da emergência climática e os sistemas alimentares? Prato de ciência. Olá, ouvintes do Prato de Ciência, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Torres. E eu sou Letícia Aristeu. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos da emergência climática no nosso sistema alimentar e de que forma o atual modelo de produção de alimentos também contribui para o agravamento dessa crise. O que será que a ciência tem feito para medir, prevenir e nos ajudar a viver nesse futuro cada dia mais quente? Vem descobrir com a gente. Bem, mas antes da gente seguir, vale a pena fazer um rápido parênteses para esclarecer uma coisa. Quando falamos em mudanças climáticas e emergência climática, não estamos falando exatamente da mesma coisa. Pode parecer sinônimo, mas tem uma diferença importante aí. Mudança climática é o termo mais amplo, que se refere às alterações no clima do planeta ao longo do tempo. Já a expressão emergência climática se refere a quando as mudanças deixam de ser projeções futuras e passam a causar impactos graves e imediatos, como os desastres ambientais. Ou seja, é quando o problema entra no nosso cotidiano, o momento em que a mudança vira urgência. Fechado parênteses, vamos começar do começo. Quando falamos da relação entre o sistema alimentar e a emergência climática, a tendência é pensar como os regimes de chuva, temperatura ou outros fatores do clima afetam a produção de alimentos. Mas já no primeiro episódio dessa temporada, o professor Arilson Favaretto nos contou que o sistema alimentar global é responsável por 30% das emissões de gases de efeito estufa. No Brasil, esse número é ainda maior, 70% dessas emissões vêm do sistema alimentar. Parece contraintuitivo, mas não é. A produção de alimentos, que tanto sofre com as consequências da crise climática, contribui, na sua maior parte e de forma significativa, para o agravamento dessa crise. O sistema alimentar é composto de muitos modelos e todos eles operam em série. São cadeias de conversão de materiais, energia e informação que funcionam em diversos tipos de ecossistemas. Esse é o professor Henrique Ortega, professor aposentado aqui da FEA. Enquanto docente, ele foi o pioneiro na FEA a estudar as relações entre alimentos, meio ambiente e sociedade, propondo discussões sobre como o atual modelo de produção de alimentos interfere no equilíbrio ambiental. O sistema de produção de alimentos mudou muito. Ele agora depende do uso de carbono sequestrado como energia e matéria-prima para produzir novos materiais. Esse carbono sequestrado que o professor citou é encontrado na natureza na forma de combustíveis fósseis, ou seja, carvão mineral, gás natural e petróleo. Esses combustíveis viraram a principal maneira do ser humano obter energia nos últimos 3 séculos. Estamos usando de forma frenética um recurso que foi produzido em 250 milhões de anos em apenas 250 anos.
Cada ano desperdiciamos o acúmulo de biomassa produzido em 1 milhão de anos para fins que eram muito benéficos para a vida. Um recurso de grande potencial energético que gera subprodutos de grande impacto ambiental. Já consumimos mais de 50% dos estoques de energia fóssil e o dano ambiental e social produzido é tão grande que existe a possibilidade de que a humanidade acabe antes que os combustíveis fósseis. Em seu trabalho, o professor avalia diferentes tipos de sistemas e modos de produção de alimentos e o quanto eles são sustentáveis com base na quantidade de combustíveis fósseis usada. E diferentes modelos de produção utilizam distintas quantidades desses recursos. No sistema de produção agrícola, as plantas se encarregam de capturar energia solar, dióxido de carbono, que é uma energia, nutrientes do humus, energia da água de chuva e dos minerais presentes na água de chuva, metabolitos produzidos pela microbiota do solo, que fixam nitrogênio, solubilizam fósforo e outros minerais, da mão de obra local, que também pode expressar-se em termos de energia, né? Da compostagem de resíduos, da reciclagem dos resíduos gerados nas cidades. A parte relativa aos recursos renováveis é grande na agricultura camponesa e a proporção de recursos não renováveis é baixa. É uma agricultura ainda sustentável. Quando o consumo é local, que é o caso em muitos lugares, se utiliza pouca energia no beneficiamento, transporte, industrialização e comercialização. Esse modo de produção de alimentos predominou até o início da Revolução Industrial no século XIX, mas a partir daí os combustíveis fósseis começaram a reinar. Na agricultura agroquímica, a fabricação dos insumos usados na lavoura depende do uso de petróleo. Por exemplo, sementes híbridas, transgênicas, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, hormônios, maquinária, combustíveis, infraestrutura construída pelo governo ou pelas cooperativas ou as grandes empresas do setor rural, dos bancos, com seus financiamentos e do governo. Quando a produção agrícola se organiza visando a exportação, os processos da pós-colheita até o usuário final exigem muita energia dos combustíveis fósseis. Para entender esse tipo de agricultura na prática, vamos pensar no processo de produção de uma bolacha. Parece algo banal, mas por trás dela existe toda uma cadeia que depende diretamente do petróleo. Tem petróleo embutido desde os insumos necessários para cultivar o trigo, a cana-de-açúcar e a soja, que são suas matérias-primas. Na etapa de refino dessas matérias-primas e no processo de elaboração do produto final, mais petróleo. E não para por aí. E a embalagem da bolacha, derivada de petróleo? O transporte da indústria até o mercado ou a sua casa, mais petróleo também. Ou seja, por trás de um alimento tão comum, existe uma longa e quase invisível cadeia de consumo energético baseada em combustíveis fósseis. Ok, mas falamos que o professor Ortega avaliava o nível de impacto ambiental de um modo de produzir alimentos. Como é possível fazer isso, professor? A solução envolve o uso de uma contabilidade baseada na termodinâmica dos sistemas abertos e na teoria geral de sistemas, capaz de reconhecer o trabalho da natureza envolvido na produção dos recursos e serviços ecossistêmicos que serão necessários aos futuros sistemas sustentáveis. O método denomina-se análise e síntese energética. Numa explicação grosseira, a termodinâmica é a área da física que estuda o movimento de energia dentro de sistemas. Um sistema aberto pode ser um país, uma cidade, uma célula ou até uma pessoa. Vamos pegar uma pessoa como exemplo. Ela precisa de ar, água e comida. Com isso, nós podemos realizar nossas atividades e liberamos energia também na forma de respiração, suor, calor e etc. Então, a gente pode mapear as energias que entram e saem desse sistema e desenvolver equações para calcular a sustentabilidade desse processo. Bem, mas voltando para o método de análise e síntese energética,
como ele leva em conta o quanto de trabalho foi realizado pela natureza para a produção do alimento, quanto maior o uso de combustíveis fósseis do modo de produção a ser avaliado, menor é a sustentabilidade do sistema. Através desse método, o professor avaliou a sustentabilidade de pequenas e médias empresas agrícolas, produção de leite, de milho, bacias hidrográficas e fez até uma pesquisa avaliando a sustentabilidade da Unicamp. Os resultados obtidos nestos procedimentos permitem a elaboração de políticas públicas, mas seu uso vai depender do esclarecimento da população e da mídia. Deve-se esclarecer as pessoas sobre a crise com informação de boa qualidade sobre a interface entre economia e ecologia, para que as pessoas entendam como funcionam os ecossistemas, a biosfera e o processo histórico que levou a humanidade a dominar a natureza e a someter povos e como ela deve mudar para ela mesma sobreviver. Se você quiser saber mais informações sobre esse método, a gente vai deixar o link do site do professor Ortega na descrição do episódio. Lá tem bastante material para ajudar a entender o assunto. No momento em que estamos vivendo, as mudanças climáticas deixaram de ser uma previsão para o futuro e se tornaram uma realidade para todo mundo. Chuvas que não vêm quando deveriam, longos períodos de seca e temperaturas cada vez mais altas são apenas alguns dos inúmeros exemplos que demonstram isso. E nem precisa ir muito longe para ver que isso já está batendo na porta, ou melhor, na despensa. Os efeitos do clima extremo estão aparecendo até nas prateleiras do supermercado e no que chega ou deixa de chegar no nosso prato. Quer ver? Você sabia que em 2022 a França ficou sem mostarda Dijon? Pois é, parece piada, mas foi sério. O país enfrentou um desabastecimento do famoso condimento e tudo por causa de uma onda de calor intensa que atingiu a região onde é produzido o grão de mostarda. A plantação não aguentou tanto calor seguido e o resultado foi prateleiras vazias nos supermercados. E não foi só na França que o calor pegou pesado, viu? No mesmo ano de 2022, os Estados Unidos também viveram uma sequência de dias quentes. No estado do Kansas, por exemplo, mais de 10 mil bois morreram por causa das altas temperaturas. Imagina o impacto disso na produção de carne, no bem-estar animal e no bolso do consumidor. E aqui no Brasil, claro, a gente também já sentiu os efeitos. Durante a safra de 2021 e 2022, houve seca forte em várias regiões, o que impactou, por exemplo, a produção de citros. Laranja, limão, tudo foi comprometido. Em 2021, o estado de São Paulo também teve perdas importantes na colheita de grãos por causa da estiagem. Aliás, os grãos estão no topo da lista quando falamos sobre os alimentos que mais sofrem com os impactos da crise climática. Trigo, milho e soja, por exemplo, passam por fases muito específicas durante seu ciclo de cultivo. Tem um momento certo em que eles precisam de água, principalmente na hora do enchimento dos grãos, que é basicamente quando o grão engorda e ganha peso. Se falta água nessa fase, o prejuízo pode ser grande. A produção cai e o impacto chega direto no mercado. Menos oferta, preços mais altos e até risco de desabastecimento. Mas se engana quem acha que é só a seca que afeta. Temperaturas muito altas em determinadas fases do cultivo também prejudicam bastante, assim como outro extremo, quando há chuvas demais ou grandes inundações. Um exemplo recente foi o que vimos no Rio Grande do Sul, que enfrentou chuvas extremas no ano de 2024. Esse tipo de evento pode alagar plantações inteiras e comprometer a colheita de toda uma safra ou até várias. E quem contou tudo isso pra gente foi a Priscila Coutre, que entende muito do assunto. Ela é professora permanente do Instituto de Geociências da Unicamp e pesquisadora e diretora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE. A conversa com ela nos trouxe várias ideias importantes, não só sobre os riscos, mas também sobre as oportunidades que vêm surgindo no meio desse cenário. A Priscila atua há muitos anos com pesquisas voltadas para a produção de café em contextos de condições climáticas adversas.
Em um de seus projetos mais recentes, foi realizado um estudo de campo para ouvir os produtores e entender como eles estão percebendo e lidando com essas mudanças. Para aí depois a gente conseguir ver se o que eles falam tem relação com o que a ciência diz, né? Então a gente saiu do ponto de vista dos agricultores para chegar até a ciência. E, assim, eles identificam que tem muitos riscos hoje em dia. O que disparado eles mais falam é sobre a seca e sobre a falta de água, né? Como essa cultura em particular, ela é muito tradicional, eles têm uma dificuldade, até mesmo histórica, em falar o termo mudança do clima. Mas eles falam frases como, o clima não é mais como era antes, não chove mais como chovia antes. As temperaturas tá mais quente do que estava antes. Ou olha, nessa área não tem mais geada que nem tinha antes. E o que o projeto comprova por meio de dados é que não é que a mudança do clima vai ser lá na frente. Diversas áreas já mudou o clima, já vem mudando o clima nos últimos anos. Então tem áreas aí que está 1,2 graus mais quente do que estava antes. Só que o agricultor, ele não consegue, por exemplo, perceber que a temperatura subiu 0,5 graus, 0,3 graus. Acaba sendo muito sutil isso, mas ele percebe mudança no regime de chuva, ele percebe que está um pouco mais quente do que estava antes, ele percebe que a geada não é mais como era antes. A partir dessas percepções de mudança no clima, que claramente estão relacionadas com os dados coletados pela ciência, os agricultores foram fazendo adaptações que têm sido fundamentais para a sobrevivência da produção. Eles têm algumas ações direcionadas mais à sustentabilidade, evita deixar solo exposto, algumas áreas aí planta já com outras culturas, não chega a ser um sistema agroflorestal, mas planta com outras culturas. Tem aí também algumas áreas que estão indo muito no sentido de sistemas de algumas irrigações mais inteligentes, e essa principalmente lá para o Cerrado. Então o café passou a migrar para algumas outras áreas, que têm temperaturas um pouco mais baixas. Então, assim, as áreas mais altas acabam tendo as temperaturas um pouco mais baixas, né? E nessas áreas de altitude, acabou se produzindo grãos mais especiais. Então a gente conseguiu fazer aí grãos que tenham um valor agregado maior. A gente conseguiu também expandir para algumas outras áreas que tinham acesso ou grande acesso à água de alguma forma. Então, grandes áreas irrigadas. Algumas áreas conseguiram ter acesso a cultivares que são um pouco mais resistentes. Mas o que a gente mais reparou foi o fortalecimento de algumas redes locais, no qual os produtores se apoiam. Então, por exemplo, ou as rede de compra, cooperativas, essas redes acabam fortalecendo muito os produtores. Mas é importante lembrar que nem todos os produtores enfrentam essas mudanças nas mesmas condições. A adaptação ao clima e o acesso a tecnologias são processos que passam por desigualdades. Seja por fatores socioeconômicos, sociais ou territoriais, alguns têm mais recursos e apoio, enquanto outros enfrentam barreiras muito maiores para se manterem produzindo. Embora a gente diga, né, que a mudança do clima é para todos, então chega para todos, ela não chega igualmente para todos. E isso é muito visível nas áreas agrícolas. Então, aqueles agricultores que têm acesso a recursos, eles conseguem se adaptar melhor aos impactos das mudanças do clima do que aqueles que não têm acesso ao recurso. E aí, nesse sentido, a vulnerabilidade dos pequenos agricultores dita mais, então faz com que eles sejam mais expostos aos eventos extremos e às mudanças do clima, né? E diante desse cenário desigual, o papel da ciência precisa ir além de oferecer respostas prontas. Quando os recursos não chegam para todos da mesma forma, impor soluções descontextualizadas pode, na verdade, aprofundar as vulnerabilidades. E aí, o papel da ciência que eu entendo não é enfiar goela abaixo a melhor resposta no campo, é trabalhar junto com eles
nessas áreas que eles sentem que tem falta, como cursos, como extensão rural, outras informações que eles pedem, para conseguir, em conjunto, ciência e campo, entender quais são as melhores formas que naquelas localizações a gente pode ter respostas melhor das culturas agrícolas em relação ao clima. Essa perspectiva de integração de disciplinas, conhecimentos e saberes é um elemento chave quando a gente pensa também no contexto urbano. Quase 90% da população brasileira vive hoje em cidades. Em um país tão desigual quanto o nosso, não são poucas as questões que precisam ser resolvidas para, de fato, garantir a segurança alimentar e hídrica para a população. Em um contexto de mudanças climáticas, esses desafios só se acentuam e passam a exigir uma visão ainda mais conectada. Buscar soluções passa necessariamente por entender as demandas de cada território e por construir políticas que integrem diferentes esferas de governo, cientistas de áreas variadas e, claro, a população. Quem conversa com a gente sobre essas questões é a Gabriela de Júlio, professora associada do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP. A gente está falando de eventos extremos climáticos associados a mudanças no regime de chuva, então em anos mais secos, por exemplo, em anos mais chuvosos, isso vai afetar diretamente a produção de alimentos. A gente está falando também de disponibilidade hídrica, né, de como, na verdade, as mudanças climáticas também afetam a questão da disponibilidade de água, que é fundamental para a agricultura. Mas se a gente focar na realidade brasileira, a gente também reconhece que os eventos extremos climáticos têm se reproduzido com uma intensidade cada vez maior, atingindo aí particularmente todos os municípios, ou a maior parte dos municípios brasileiros. E isso tem implicações bastante importantes em termos de segurança alimentar. A relação entre clima e alimentos é bastante direta, mas isso nem sempre fica claro nos debates sobre mudanças climáticas. Esse olhar integrado sobre os dois assuntos é relativamente recente, não só nas discussões políticas, mas na própria esfera científica. A Gabriela explica que, embora a discussão venha ganhando espaço nos acordos internacionais e nas estratégias de diferentes governos, esse é um debate que ainda está amadurecendo. Acho que a grande crítica que a gente tem feito, né, e aí obviamente não somos só nós, né, há vários pesquisadores que têm batido bastante nessa tecla, é de que a discussão sobre sistema agroalimentar, quando a gente pensa em mudanças climáticas, particularmente numa perspectiva mais macro, mais global, ela é ainda muito tímida. E os sistemas alimentares, eles têm um papel extremamente importante nas emissões de gás de efeito estufa. E, ao mesmo tempo, são bastante afetados pelos efeitos dos eventos extremos climáticos, que pode, em última instância, não só levar ao encarecimento dos alimentos e, portanto, dificultando o acesso a eles, tornando, na verdade, esse acesso ainda mais desigual, mas prejudicando também a própria qualidade da alimentação das pessoas. Essa desarticulação também aparece nas políticas públicas. Não é raro, por exemplo, o tema de mudança climática ser tratado por uma secretaria, enquanto o debate sobre alimentação fica a cargo de outra, que se reflete em iniciativas que pouco conversam entre si. A gente tem uma política pública robusta em relação à segurança alimentar no Brasil, então a gente faz essa tentativa de intersetorialidade, mas a gente ainda está patinando um pouco, né, em questões de adaptação, por exemplo, né, como que a gente vai adaptar esses sistemas alimentares brasileiros, que a economia muito voltada à produção de alimentos, né, vai ser totalmente impactada, como que a gente pensa, tanto para a questão econômica, mas também de abastecimento interno, né, de garantia de segurança alimentar da população brasileira. Essa que você ouviu é a Ana Maria Bertolini, doutoranda pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela pesquisa agricultura urbana e periurbana sob a orientação da Gabriela.
A Ana conta que um exemplo interessante de integração entre política de segurança alimentar e hídrica no Brasil é o programa Cisternas. A iniciativa busca promover acesso à água para consumo e produção de alimentos para famílias rurais de baixa renda que vivem em áreas de seca. Com a perspectiva de que os eventos climáticos extremos se tornem mais frequentes e intensos, aumenta também a relevância de medidas que sejam elaboradas e executadas de forma intersetorial. Muito antes da expressão mudanças climáticas ganhar destaque nas manchetes, políticas públicas como o zoneamento agrícola de risco climático já atuavam para reduzir os prejuízos no campo. Criado nos anos 90, o ZARC ajudou a alinhar o calendário e o local de plantio às condições ideais de chuva e seca, diminuindo em mais de 90% as perdas agrícolas. Hoje, ele continua sendo atualizado todos os anos, incorporando dados recentes e acompanhando as transformações do clima. Lembra da Priscila que ouvimos lá no começo? Ela volta para nos contar um pouco mais sobre políticas públicas. Mas tem outras iniciativas que também são fundamentais, assim. Uma delas foi o Plano ABC, que tem como finalidade aí mitigar gases de efeito estufa e adaptar a agropecuária às mudanças do clima. Ele fomenta e ele auxilia por meio de ações no campo para que as atividades agrícolas, de uma maneira geral, emitam menos gases de efeito estufa e possam também se adaptar às mudanças do clima. Tem o que a gente chama de ILPF, que é a integração lavoura, pasto e floresta. Tem também a recuperação de áreas degradadas, esses são alguns exemplos. Incentivo a utilizar técnicas que sejam mais sustentáveis em campo. Tem outras iniciativas, como, por exemplo, o PAA, né, e o PNAE, que são planos nacionais que fortalecem a compra de produtos agrícolas de pequenos agricultores. Agora, voltando para o contexto urbano, a Gabriela estuda há muitos anos os impactos das mudanças climáticas sobre os municípios brasileiros e destaca que as cidades têm um papel central no enfrentamento das crises em curso. Ela conta que hoje os diferentes atores governamentais estão mais cientes e sensíveis aos impactos dos extremos climáticos. A maior dificuldade está em levar adiante uma agenda de adaptação, ou seja, promover ajustes pensando em antever os possíveis impactos e reduzir vulnerabilidades. Essa agenda acaba ficando sob responsabilidade principalmente dos municípios, mas a realidade brasileira é muito diversa e poucas cidades têm recursos, sejam econômicos, tecnológicos ou humanos, para construir soluções por conta própria. Esse cenário reforça a importância de políticas integradas, territorializadas e feitas de forma participativa com quem já sente os efeitos na pele. Essa dinâmica é importante, inclusive, para gerar sensibilização, fazer com que as pessoas se apropriem desse debate e pressionem por uma agenda de ação política. Olha o que a Gabriela diz sobre isso. As pesquisas de opinião pública no mundo em geral, mas no Brasil, elas mostram que os brasileiros em geral reconhecem que as mudanças climáticas constituem uma emergência, uma crise em curso, que afetam as pessoas direta e indiretamente. A maior parte das pessoas, inclusive, já se sente afetado por isso, mas ainda associa ou tem uma certa dificuldade de mudar comportamentos, de mudar chaves, ou elegem políticos representantes que estão pouco sensíveis a essa agenda. Podemos citar alguns fatores que ajudam a explicar essa aparente incoerência entre a percepção e a prática. E o primeiro deles tem a ver justamente com a desigualdade social. Em um país no qual quase 30% da população enfrenta algum grau de insegurança alimentar, é esperado que a agenda climática não apareça no topo das prioridades cotidianas, apesar de uma estreita relação entre os temas. E que modelos podem ser adotados para fortalecer a segurança alimentar e hídrica nas cidades? Vamos deixar a Ana, que tem estudado esse tema, explicar para a gente. A gente vem pensando muito nessa produção mais local de alimentos na agricultura urbana, periurbana. Como que a gente garante que essa alimentação seja mais barata, seja mais acessível, né? Uma alimentação que garanta o direito humano à alimentação adequada e saudável nas cidades, que seja também um ponto importante, ela seja diversa, né? A gente é um grande produtor de vários tipos de alimentos,
mas a dieta do brasileiro é bem monótona, né? E falta legumes, verduras e frutas, que é justamente o que a agricultura urbana traz. A ideia é olhar para a agricultura urbana como uma solução baseada na natureza e investir em práticas que, ao mesmo tempo, garantam segurança alimentar, hídrica, promovam acesso à renda e reduzam vulnerabilidades. Podemos citar ainda outros benefícios dessas iniciativas para o ambiente urbano, como o aumento da infraestrutura verde e da permeabilidade do solo. A agricultura urbana é uma das alternativas possíveis, mas não é a única. Para enfrentar as emergências climáticas, não existe uma solução isolada. Na verdade, várias abordagens diferentes vêm sendo estudadas nas universidades e aplicadas no mundo todo, buscando melhorar a forma como produzimos alimentos, gerenciamos recursos naturais e adaptamos nossos sistemas agrícolas. Aqui na Unicamp, há pesquisa sobre a modificação de sementes agrícolas que são importantes para a nossa segurança alimentar, como milho e feijão, com o objetivo de torná-las mais resistentes às mudanças do clima. A gente pega o DNA, uma partezinha do DNA de um organismo qualquer e insere num outro organismo, geralmente de espécies diferentes. Essa é a Juliane Astep, engenheira agrônoma que atua como pesquisadora principal no Centro de Pesquisa em Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas, GCCRC, sediado aqui na Unicamp. A Juliana é mestre e doutora em genética e melhoramento de plantas e a gente teve uma conversa muito legal e esclarecedora sobre temas como modificação genética, alimentos transgênicos e como tudo isso começou. Bom, transgenia ela é uma técnica dentro da área de biotecnologia e através dessa técnica a gente manipula o DNA, né, o genoma de organismos. Tá? A gente não criou nada, vamos dizer assim, a gente observou a natureza, já existia esse processo de uma bactéria inserir genes dentro de uma planta, tá? Esse processo ele é natural, a gente só pegou esse processo e modificou ele, alterou ele para os nossos objetivos. Então, assim, uma bactéria, que a agrobactério, né, que já existe na natureza, ela não coloca um gene para aumentar a quantidade de proteína de uma semente, ou então para resistência à doença, ela coloca um gene dela. Então, a gente pegou esse processo natural e a gente modificou o gene, né, dessas bactérias, e aí sim, a gente está utilizando essas bactérias ao nosso serviço, né, aos nossos objetivos. Como a gente sempre fala, a técnica é uma coisa e a forma como se usa a técnica é outra. Basta lembrar dos superalimentos no episódio passado. A Juliana explicou para a gente o começo dessa história polêmica de transgênicos. A gente teve muita polêmica, né, no início das primeiras plantas transgênicas, porque as primeiras plantas transgênicas foram para resistência a herbicidas, né, resistência a inseto, e que você já tinha um controle químico associado. Então, a gente chama de venda casada, né? O pessoal fala, eu vou comprar a semente transgênica e vou também ter que comprar o herbicida ou o inseticida. Então, é uma estratégia de negócio, né, da empresa, mas pensando em termos de ciência mesmo, tirando o lado econômico, é porque era fácil desenvolver esse tipo de tecnologia. Foi por isso que ela chegou primeiro, né? Porque ela deu um retorno econômico grande para quem estava vendendo. Mas diferente dessas características citadas pela Juliana, como resistência a herbicidas e inseticidas, modificar uma planta para que ela seja mais resistente a secas é um pouco mais complicado. O que a gente trabalha aqui é para a tolerância à seca. A tolerância à seca ela já é uma característica muito complexa. Então, tem vários genes que estão envolvidos, né, para fazer com que aquela planta seja tolerante à seca. Então, se eu modifico apenas um único gene, pode ser que eu não consiga observar um fenótipo muito grande. Então, a gente está aqui tentando selecionar genes que deem realmente um impacto significativo, que vale a pena a gente vender uma semente, e essa semente ela tem que ter um ganho, né, na produção que compense, né, o investimento todo que foi feito. Como a gente está aqui fazendo pesquisa, né, a gente está aqui desenvolvendo, testando vários genes ainda. E aí, assim, só vai para o mercado no momento que a gente observar algo que realmente vale a pena, que todo produtor que comprar semente vai ter um ganho, né, de aumento de produção, por exemplo, numa situação de seca, que é o objetivo do nosso trabalho. Além de modificar as sementes para que as plantas resistam melhor às secas e ao calor, também podemos alterar outras características destas plantas.
E parte nutricional, a gente tem vários estudos. No mercado tem arroz, que é chamado de arroz dourado, né, que ele tem um teor mais alto de provitamina A. Mas estudos tem vários. A transgenia e a modificação genética mostram como a ciência pode transformar a agricultura e ajudar a enfrentar os desafios como as mudanças climáticas e escassez de alimentos. Mas ela também levanta dúvidas, debates e escolhas que vão muito além do trabalho científico do laboratório. E é por isso que vale a pena continuar essa conversa no próximo episódio, onde vamos explorar mais a fundo a ligação entre tecnologia, os micro-organismos e como a biotecnologia promete transformar nossa alimentação em termos de sustentabilidade e saudabilidade. Não perca o próximo episódio do Prato de Ciência. Inscreva-se nos nossos canais e fique ligado nos nossos perfis nas redes sociais, @Prato de Ciência. Caso queira mandar uma mensagem, pode mandar nas redes ou no e-mail pdccast@unicamp.br. O Prato de Ciência é um projeto da Secretaria de Pesquisa da FEA que conta com o apoio da FAPESP, do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp e da Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura. O programa é coordenado pelo professor Eric Tubaruela e a administração da Laís Glaser. As locuções são minhas, Gustavo Torres, e da Letícia Aresteu. A produção do episódio também foi feita por nós e pela Mariana Ribeiro. Eu, a Letícia e a Mariana também realizamos as entrevistas para este episódio. A edição de áudio é da Elida Antunes, a edição e revisão do roteiro são da Ana Lúcia Xavier e da Carolina Oliveira. A gente agradece ao professor Henrique Ortega, às professoras Priscila Couto e Gabriela de Júlio e às pesquisadoras Juliane Astep e Ana Maria Bertolini pelas participações. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!